200 alunos paralisaram quando a voz da professora Victoria Chen cortou o auditório como uma espada afiada por anos de arrogância. Essa resposta é completamente absurda, disse ele, com o olhar fixo em Marcus Webb, o homem negro de uniforme azul de manutenção que estava ao fundo. Talvez você devesse se ater ao que sabe fazer. Esvaziar latas de lixo. Uma gargalhada irrompeu. Uma garota na primeira fila cobriu a boca. 200 pessoas, naquele instante, decidiram que aquele homem havia quebrado uma regra não escrita. Marcus Webb estava ao lado do carrinho de limpeza, as mãos agarrando a alça, o olhar fixo. Mas algo dentro dele mudou. O tipo de mudança que transforma tudo. Ela não deveria estar assistindo à palestra. Ela tinha vindo para recolher o lixo, varrer os corredores, desaparecer na invisibilidade que a universidade a ensinara a aceitar. Mas quando o professor Chen explicou os mecanismos de reparo do DNA, ela fez uma suposição lógica que não funcionou muito bem. As proteínas de reparo se moviam muito lentamente. Seu mecanismo não funcionaria. Marcus deu um passo à frente. Levantou a mão como um estudante. Professor Chen. As ligações glicosídicas não se romperiam antes que a exonuclease pudesse? Com licença? Ela virou a cabeça bruscamente. Está me corrigindo? Na minha própria aula? Antes que ele pudesse terminar, a sala irrompeu em risos e sussurros. 200 vozes decidindo que aquele pobre homem de pele escura tinha ido longe demais. Marcus baixou o olhar e deu um passo para trás, empurrando o carrinho em direção à saída. Ele não terminou a frase. Não apontou que ela estava errada. Simplesmente voltou ao seu papel designado. Invisível. Silencioso. Imperceptível. Mas, ao sair, algo queimava em seu peito. Não era raiva. Era algo mais profundo. A certeza de que ele estava certo, e que estar certo não significava nada se o mundo não o ouvisse. Marcus morava a 19 quilômetros de distância, em um bairro onde as casas eram antigas e as ruas estavam cheias de pessoas que faziam exatamente o que ele fazia. Trabalhos que não exigiam o que elas tinham a oferecer. Seu filho, Jamal, o esperava na entrada da garagem quando Marcus chegou. Com 8 anos, os olhos escuros do pai e a inteligência aguçada da mãe, Jamal correu em direção ao carro antes que ele parasse. Pai, o treinador disse que eu posso ser o Interbase titular. Eles jantaram na pequena mesa da cozinha. Frango com arroz, simples e quente. Depois que Jamal adormeceu, Marcus tirou um livro didático manchado de água debaixo do colchão. Biologia Molecular, 3ª edição. Ele o encontrara em um sebo e o mantivera em segredo. Todas as noites, depois do seu turno, Marcus lia. Estudava material desatualizado da biblioteca. Lia artigos científicos durante o intervalo do almoço. Aprendia sozinho coisas que nunca havia aprendido completamente. Ele sabia as respostas. Compreendia os mecanismos. Conseguia ver os erros nas salas de aula dos professores, cujos professores tinham placas de advertência nas portas. Mas saber e ser ouvido eram coisas completamente diferentes. A universidade onde Marcus trabalhava chamava-se Westmore State. Ocupava 125 acres de jardins impecáveis e edifícios de pedra que pareciam ter sido transportados diretamente de Oxford. Os estudantes vestiam o uniforme do privilégio. Tênis de grife, suéteres de cashmere e uma espécie de confiança descontraída que dinheiro e herança podiam comprar. A professora Victoria Chen ocupava um dos cargos mais prestigiosos do Departamento de Biologia. Ela havia publicado 17 artigos revisados por pares, recebera 3 importantes bolsas de pesquisa dos Institutos Nacionais de Saúde, NIAR. Aparecia na televisão e falava sobre os últimos avanços em engenharia genética, com a autoridade inabalável de alguém que jamais fora contestada.
Ela vivia num mundo onde estava sempre certa. Após o incidente na sala de aula, Victoria não deu muita importância. A tentativa do zelador de corrigi-la mal a irritou com a interrupção. Ao cair da noite, ela já havia esquecido completamente o assunto. Estava ocupada demais preparando o discurso de posse para a Sociedade Americana de Biólogos Moleculares, concentrada demais na proposta de financiamento de pesquisa que deveria ser entregue na semana seguinte, imersa demais no mundo da estabilidade no emprego, da reputação e da gestão cuidadosa da propriedade intelectual. Mas sua aluna de pós-graduação, uma jovem chamada Keisha, não havia esquecido. Keisha trabalhava no laboratório de Victoria 4 tardes por semana. Ela era brilhante. Uma estudante de doutorado com média 4 e publicações no currículo. Ela também se sentia profundamente desconfortável com o que tinha visto em sala de aula. Professor Chen, disse Keisha certa tarde, com a voz trêmula enquanto revisavam os resultados do laboratório, o que o zelador disse sobre ligações glicosídicas e a via da exonuclease. Victoria ergueu a cabeça abruptamente. O que houve? Eu pesquisei. Depois da aula. As bochechas de Keisha coraram. Eu mesma fiz os cálculos cinéticos. Eu estava certa. O mecanismo de reparo que você descreveu na aula não funcionaria dessa forma. O cronograma está errado por várias ordens de magnitude. Victoria pousou a caneta com uma lentidão deliberada. Sua voz, quando falava, tinha um timbre cortante como gelo. Keisha, estudo mecanismos de reparo de DNA há 23 anos. Publiquei mais pesquisas sobre esse assunto do que o zelador provavelmente leu em livros inteiros. Se eu cometesse algum erro, o que não aconteceu, seria uma pequena simplificação pedagógica, não um mal-entendido fundamental. Ele fez uma pausa. Ficou claro? Keisha assentiu rapidamente, mas não acreditou no que Victoria estava dizendo. E Victoria também não, sendo honesta consigo mesma, o que quase nunca fazia. Naquela noite, Victoria sentou-se em seu escritório, um amplo espaço, em um canto do 4º andar do prédio de ciências, repleto de livros e certificados de premiação, e com uma janela com vista para o pátio, e abriu suas anotações de aula. Ele encontrou a seção que Keisha havia questionado. Leu-a. E então, com um pressentimento, abriu um livro de biologia molecular e começou a revisar a cinética. Os números não batiam. Eram muito parecidos, tão parecidos que alguém com menos conhecimento poderia não ter percebido. Mas estavam errados, e o zelador tinha visto. O desafio científico surgiu por acaso. O Departamento de Desenvolvimento da Universidade estava planejando um evento para arrecadar fundos e queria algo chamativo. Alguém sugeriu uma competição em que os alunos apresentariam problemas de pesquisa publicamente. Victoria foi nomeada juíza principal. Ela selecionaria os problemas e determinaria o vencedor. Isso aumentaria ainda mais seu já considerável prestígio. Esses problemas devem ser realmente difíceis. Instruiu ele a administração. Somente alguém com treinamento sério pode resolver. Ela criou 3 problemas, cada um progressivamente mais difícil, cada um concebido para separar a verdadeira elite do resto. Entre os participantes inscritos estavam os melhores alunos de biologia da universidade. E um nome que causou alvoroço. Marcus Webb, listado como funcionário da universidade, pesquisador independente, sem credenciais ou histórico acadêmico. Victoria leu a publicação e seu primeiro instinto foi apagar. Talvez essa fosse uma oportunidade para demonstrar publicamente que talento exige credenciais. Ela aprovou a entrada dele. Na manhã do desafio de ciências, o auditório estava lotado com 200 pessoas, estudantes inscritos como espectadores, professores ansiosos para ver qual de seus alunos se destacaria, doadores em ternos caros e joias. A imprensa local, sempre ávida por notícias sobre a universidade,
Marcus chegou com 30 minutos de antecedência. Ele vestia o mesmo uniforme azul de manutenção que usava todos os dias, pois não havia trocado de roupa. Suas mãos estavam limpas, ele as lavara cuidadosamente antes de vir, mas tinha uma pequena cicatriz na junta do dedo indicador esquerdo, resultado de uma queimadura antiga, uma lembrança de uma vida diferente, de um Marcus diferente que trabalhava em cozinhas de restaurantes enquanto estudava para as provas. Jamal estava na plateia. Marcus havia combinado com um vizinho para que ele trouxesse o filho, na esperança de que o menino visse o pai fazer algo corajoso. Os 3 concorrentes foram apresentados. Sofia Rodrigues, uma estudante de pós-graduação com mestrado pela Universidade de Stanford. James Chen, sem parentesco com Victoria, um brilhante aluno de graduação do programa de honra da universidade. E Marcus Webb, o supervisor de manutenção noturna da universidade. O público não sabia se devia ficar confuso ou divertido. Victoria subiu ao pódio, impecável em um elegante terno cinza, e explicou os parâmetros. 3 problemas. 2 horas para resolvê-los. As soluções seriam avaliadas com base em sua precisão, metodologia e capacidade de defender a abordagem perante um painel de juízes especialistas. Esses problemas, anunciou Victoria, representam a fronteira da pesquisa em biologia molecular. Espero nada menos que um pensamento rigoroso e sofisticado. O primeiro problema surgiu nos telões gigantes que ladeavam o palco. Era o sequenciamento de DNA, especificamente o desafio de identificar mutações em uma nova sequência patogênica. Uma tarefa complexa. Biologia de nível universitário, que exigia conhecimento de bioinformática e análise estatística. Os 3 competidores ocuparam seus lugares em estações separadas, cada uma com papel, canetas e acesso a um computador com ferramentas básicas de pesquisa. Sofia começou imediatamente, seus dedos deslizando pelo teclado. James pegou anotações de seu trabalho, a testa franzida em concentração, e Marcus, por um instante, simplesmente ficou imóvel. Ele fechou os olhos. Em sua mente, ela não estava mais no auditório. Estava em um refeitório perto da Universidade Howard, onde passara incontáveis horas estudando com outros estudantes de medicina, ficando acordada até tarde, porque não tinha quarto no alojamento estudantil. E ir para casa significava admitir que o emprego de enfermeira de sua mãe, no 3º turno, não lhe proporcionava comida suficiente. Estava na biblioteca, às 2 da manhã, revisando exercícios com a fome que só surge quando se sabe o que está em jogo se você falhar. Ele abriu os olhos e começou a escrever. Enquanto Sofia se baseou em métodos computacionais, Marcus abordou o problema desde a base. Ele delineou a mecânica biológica, a provável evolução da sequência patogênica e os padrões que logicamente emergiriam. Ele não utilizou todas as ferramentas de pesquisa à sua disposição. Ele refletiu. Exxon, Ada, A.G.A. Bund. 45 minutos depois, ele obteve sua resposta. Sofia continuou trabalhando. James já havia preenchido várias páginas, mas continuava riscando coisas e recomeçando. Marcus recostou-se e olhou para o relógio. Quando o tempo acabou, as 3 soluções foram recolhidas. Os juízes, incluindo Victoria, e 2 pesquisadores visitantes de instituições de prestígio, examinaram os trabalhos. A resposta de Sofia estava correta, obtida por meio de uma sofisticada análise estatística. A resposta de James estava incompleta. E a resposta de Marcus, embora não convencional, não só estava correta, como foi desenvolvida por meio de um raciocínio de simplicidade quase elegante. Interessante, murmurou um dos juízes visitantes. Uma abordagem diferente da que eu esperava, mas a lógica é sólida. O maxilar de Victoria se contraiu. O segundo problema era mais complexo. Um cenário envolvendo o dobramento de proteínas
e a previsão de como uma mutação genética afetaria a função da enzima. Novamente, Sophia o abordou de forma sistemática. Novamente, James teve dificuldades. E novamente, Marcus analisou o problema de uma maneira que lhe permitiu encontrar o padrão subjacente. Sua segunda solução não só estava correta, como também era perspicaz. O terceiro problema era aquele que Victoria havia concebido como uma verdadeira armadilha. Exigia conhecimentos que esses competidores não deveriam possuir, pressupostos derivados de pesquisas avançadas que nem mesmo estudantes de pós-graduação compreendiam completamente. Era o tipo de problema que provaria definitivamente que a educação formal importava, que as credenciais não eram meramente decorativas, mas essenciais para a compreensão da ciência complexa. Em outras palavras, foi especificamente projetado para derrotar Marcus. Sophia trabalhou nisso metodicamente, aplicando todas as técnicas que havia aprendido em seu programa de pós-graduação. James fez anotações e depois largou a caneta, derrotado. E Marcus leu o problema 3 vezes, e então deu zoom na tela do computador. Ele não resolveu o problema. Em vez disso, ele escreveu uma explicação sobre por que o problema, tal como apresentado, era falho. Ele identificou as premissas subjacentes que o tornavam insolúvel. Demonstrou, por meio de um raciocínio matemático elegante, que Victoria havia formulado uma pergunta sem resposta, ou melhor, uma pergunta com uma resposta diferente daquela que ela parecia esperar. Ele estava ligando para ela. Na frente de 200 pessoas. O silêncio tomou conta da sala. O rosto de Victoria endureceu. Isso não é uma resposta, Sr. Webb. Com todo o respeito, disse Marcus com voz firme e calma. Se um problema é construído com parâmetros contraditórios, a resposta honesta é identificar a contradição, não fingir que ela não existe. Uma das juízas visitantes inclinou-se e observou o trabalho de Marcus. Depois, olhou para Victoria. Abriu a boca, fechou-a e voltou a concentrar-se nos papéis à sua frente. Teremos que deliberar, anunciou Victoria. Os resultados serão anunciados em 1 hora. Durante aquela hora, Marcus esperou em uma pequena sala verde com os outros competidores. Sophia estava ao telefone, enviando mensagens de texto. James olhava pela janela, e Marcus pensava em Jamal, em como seu filho estava quando subiu ao palco. Sua expressão era uma mistura de orgulho, preocupação e uma espécie de esperança desesperada. Os juízes se reuniram no escritório de Victoria. Os pesquisadores visitantes não ficaram satisfeitos. Uma delas, a Dro. Patricia Okonkwo, da Johns Hopkins, havia examinado o terceiro problema de Victoria mais detalhadamente. Essa restrição aqui, disse ele, apontando para uma linha na declaração do problema de Victoria, não faz sentido biológico, dados esses outros parâmetros. Eu verifiquei com a literatura recente. É contraditória. Victoria sentiu um calor subir ao peito. É um problema de raciocínio, projetado para testar o pensamento além do óbvio. O projeto é ruim, disse o Dr. Okonkwo, sem rodeios. E o zelador percebeu. A tensão no ar tornou-se visível, como algo vivo. A vencedora, disse Victoria finalmente, elevando a voz, é óbvia. Sophia Rodrigues resolveu corretamente os 2 primeiros problemas, utilizando as metodologias apropriadas. Ela merece o prêmio. Mas o terceiro participante demonstrou um raciocínio mais profundo. Protestou o Dr. Okonkwo. Ele identificou uma falha fundamental no criador do problema. A competição visa solucionar problemas, não criticá-los, disse Victoria friamente. Ele disse isso com tanta convicção que os juízes visitantes entenderam. Não se tratava de ciência. Era algo completamente diferente. Quando os resultados foram anunciados, Sophia foi declarada a vencedora. Ela receberia a bolsa de estudos,
a oportunidade de pesquisa e o reconhecimento. Seu talento era evidente, e ela o havia conquistado com justiça. Mas quando os aplausos cessaram, Adroto Okonkwo se levantou. Ela era uma mulher de estatura baixa, com cabelos grisalhos e olhos escuros, com vasta experiência em ciência e no meio acadêmico. Antes de concluir, disse ele, com a voz ecoando pelo auditório, quero reconhecer algo. Hoje, houve outro competidor que demonstrou algo que não via há muito tempo. A capacidade de pensar, além da estrutura apresentada. De enxergar os problemas não como quebra-cabeças resolvidos, mas como perguntas que valem a pena serem feitas. Todos entenderam a quem ele se referia. Quero também salientar, continuou ele, olhando diretamente para Victoria. Webb identificou corretamente uma falha lógica em um dos problemas da competição. Na ciência, isso se chama precisão. Isso se chama rigor. Essa é a base de tudo o que fazemos. O auditório se agitou. As pessoas começaram a murmurar, a se olhar com uma compreensão recém-descoberta. Victoria permaneceu sentada, imóvel, com o rosto cuidadosamente inexpressivo. Após o evento, assim que o público se dispersou, Adroto Okonkwo abordou Marcus no corredor. Sua assistente a seguiu com uma pasta. Quero falar com você sobre algo, disse ele. Você vem comigo? Eles encontraram uma sala de aula vazia. Adro Okonkwo estava sentada em uma mesa, fazendo um gesto para que Marcus se sentasse à sua frente. Você aprendeu errado, disse ele sem rodeios. Quero dizer, o sistema. Você aprendeu bem, mas aprendeu errado sobre como o sistema funciona. Ele fez uma pausa. Posso perguntar por que você não terminou a faculdade? Marcus se viu contando a ela sobre Jamal, sobre as contas médicas, sobre a decisão entre continuar estudando e salvar o filho. Ele ouviu a voz dela tremer levemente e a tranquilizou. Você tomou a única decisão possível, disse Adroy Okonkwo, e continuou se aprimorando apesar de um sistema criado para impedi-la. Ela abriu a pasta que sua assistente lhe entregou. Quero lhe oferecer algo. Uma vaga de pesquisadora no meu laboratório em Johns Hopkins. Em tempo integral. Providenciaremos para que você também faça aulas. Conseguiremos o plano de saúde do Jamal pela universidade e transferiremos seu histórico acadêmico de Howard para que você possa obter credenciais que correspondam às suas habilidades. Marcus não conseguia falar. Pense nisso, disse o Dr. Okonkwo. Converse com seu filho. Me avise. Mas ele não precisava pensar. Ele sabia. Jamal chorou quando Marcus lhe contou. Não eram lágrimas de tristeza, mas daquele tipo de lágrimas que brotam quando algo grande demais para compreender finalmente vem à tona. Você não vai mais ser zelador? Perguntou Jamal. Não, disse Marcus, abraçando o filho. Seu pai voltará a ser cientista. A transição levou tempo. Marcus pediu demissão do cargo na universidade. Mobiliou seu pequeno apartamento. Matriculou-se em aulas noturnas na Johns Hopkins para concluir sua graduação. Aceitou a vaga de pesquisador oferecida pelo Dr. Okonkwo. Estudar os mecanismos de reparo do DNA, o que significava trabalhar justamente no problema que deu início a tudo, o erro que Victoria Chen cometeu e que o fez sair cambaleando do auditório com a pergunta nos lábios. 6 meses depois, houve um avanço. O Dr. Okonkwo publicou um artigo sobre uma abordagem inovadora para a compreensão dos mecanismos de reparo do DNA. O artigo incluía uma metodologia inédita, derivada diretamente das sugestões de Marcus durante discussões em laboratório. Ele foi um dos coautores. Uma cópia do documento foi enviada para Victoria Chen, na Westmore State. Ele leu sozinho, em seu escritório. Leu sobre as contribuições de Marcus Webb. Leu o reconhecimento do Dr. Okonkwo à abordagem não convencional, porém profundamente perspicaz,
de Marcus para a resolução de problemas moleculares. Leu e compreendeu, finalmente e completamente, exatamente o que havia rejeitado quando zombou do homem com o uniforme de manutenção. Ela havia rejeitado o gênio. Ela havia rejeitado a integridade. Ela havia rejeitado alguém melhor do que ela. Um ano após o desafio científico, foi realizado um simpósio. Um encontro de biólogos moleculares de todo o país ocorreu na Universidade Estadual de Westmore. O Dr. Okonkwo apresentou pesquisas recentes. Victoria Chen foi convidada a participar. Como de costume, ela foi até a plateia e sentou-se enquanto o Dr. Okonkwo apresentava as descobertas, que incluíam, de forma proeminente, o trabalho de Marcus. Então, Marcus subiu ao palco. Lá estava ele, vestido com um terno cinza, não um uniforme de manutenção, e apresentou sua própria pesquisa. Perspectivas sobre o reparo do DNA que desafiavam as suposições existentes. Soluções elegantes para problemas antigos. O tipo de trabalho que definiria a área nos anos seguintes. Na primeira fila, Jamal estava sentado com os olhos bem abertos, observando o pai. Após a apresentação, Victoria abordou Marcus durante o intervalo. Ela não havia planejado o que ia dizer. Simplesmente caminhou até ele e falou: "Eu estava errado." Marcus se virou para olhá-la. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. Então, Marcus disse: "Não. Você não estava errada sobre o que viu. Você estava errada sobre o significado disso. Eu acreditava que a inteligência residia nas instituições", disse Victoria suavemente. "Em diplomas, trabalhos acadêmicos e em ter a linhagem certa. Eu acreditava que ela não poderia existir em nenhum outro lugar. Está presente nas pessoas", disse Marcus. "Nos bons e nos maus momentos, nos ricos e nos pobres, de terno e de uniforme. Basta estar disposto a enxergá-la." Victoria assentiu com a cabeça. "Eu gostaria", disse ela, "de ver. Quero dizer, com mais clareza." Marcus estendeu a mão. "Então olhe para todos da mesma forma que você olha para os alunos brilhantes, partindo do princípio de que eles podem ser extraordinários." Ela apertou a mão dele, e algo mudou dentro dela. Não foi exatamente perdão, mas o início da compreensão. O início de uma nova forma de ver o mundo. 5 anos depois, Marcus Webb obteve seu doutorado em biologia molecular. Ele havia publicado 12 artigos de pesquisa. Dirigia seu próprio laboratório na Johns Hopkins e havia fundado a Fundação Webb para a Equidade Educacional, dedicada a encontrar pessoas talentosas que trabalham em empregos abaixo de suas capacidades e financiar seu retorno à educação. Jamal, que agora tinha 13 anos, trabalhava no laboratório do pai durante os verões. Ele também queria ser cientista. A universidade onde Marcus um dia empurrara um carrinho de limpeza o convidou para proferir o discurso de formatura para a turma. Ele subiu ao pódio, onde Victoria Chen um dia estivera, e contemplou as fileiras de estudantes que tiveram todas as oportunidades que lhe foram negadas. "Vocês estão no início de algo", disse ele. "Uma carreira, uma vida, uma contribuição para o mundo. Mas, primeiro, quero que pensem em algo. Quantas pessoas brilhantes vocês deixaram passar? Quantas mentes extraordinárias têm empregos que não as desafiam a atingir seu potencial máximo? Quantos colegas, Nasbiaro e Intenda Gavi, colaboradores e amigos em potencial, são invisíveis para vocês por causa do local de trabalho ou das roupas que usam?" Ele fez uma pausa, deixando a pergunta ser assimilada. "O sistema me disse que eu não pertencia a lugar nenhum", continuou ela, "que meu valor era medido pelo meu acesso às instituições, minhas credenciais, minha linhagem. O sistema estava errado, e ainda está errado em relação a inúmeras pessoas agora. Então, meu desafio para vocês é este: vejam essas pessoas.
Procurem-nas. Tenham fé de que a inteligência se manifesta de muitas maneiras. E quando encontrarem alguém brilhante fazendo um trabalho abaixo de suas capacidades, ajudem-no a melhorar. Porque o mundo precisa dos seus talentos mais do que dos nossos sistemas de exclusão. Ao final, o público se levantou. E na última fila, Victoria Chen também estava de pé, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nos anos que se seguiram, ela se tornou mais humilde. Fez cursos sobre preconceito e privilégio, reavaliou suas próprias suposições, tornou-se o tipo de educadora que buscava talento em todos os lugares, não apenas onde a sociedade dizia que deveria encontrá-lo. Agora, ela era uma cientista melhor, não apesar da humilhação, mas por causa dela. Após o discurso, Marcos e Victoria permaneceram juntos no gramado do campus, assistindo à comemoração da turma de formandos. Obrigada, disse Victoria, por não ter me destruído quando você poderia ter feito isso. Não estou interessado na destruição, respondeu Marcos. Estou interessado na mudança. Você mudou o mundo, disse Victoria. Seu trabalho, sua pesquisa, o que você fez ao se recusar a desaparecer, isso importa. O que importa, disse Marcos, é que uma criança possa crescer sabendo que seu pai é extraordinário. Isso importa mais do que qualquer outra coisa. Atrás deles, Jamal correu pela grama com aquela alegria que só os jovens têm, a certeza de que o mundo é grande o suficiente para os seus sonhos e que seu pai estará lá para ajudá-lo a realizá-los. O sol se punha, pintando o céu com cores indescritíveis, e por um instante tudo era possível. Tudo havia mudado. E tudo o que foi preciso foi uma pergunta no momento certo, feita por alguém corajoso o suficiente para quebrar as regras de um sistema manipulado. O zelador que se tornou cientista, a professora que aprendeu a enxergar, e um filho que nunca precisou escolher entre seus sonhos e sua família. Aquilo valia mais do que qualquer prêmio, qualquer competição, qualquer título. Foi isso